Talvez você nunca tenha ouvido falar na história de Sodoma e Gomorra. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra está registrada no livro de Gênesis. As duas cidades foram destruídas por causa da terrível depravação dos seus habitantes. Os sodomitas e os cidadãos de Gomorra são lembrados na Bíblia pela forma com que transgrediram a lei de Deus. Sodoma e Gomorra são listadas entre as cidades que se ajuntaram no Vale de Sidim. Essas cidades são geralmente identificadas como as cidades de planície. Além de Sodoma e Gomorra, havia também as cidades de Admar, Zeboim e Zoar ou Bela, como era chamada na época. A localização dessas cidades tem sido tema de muitos e muitos debates. Durante muito tempo, a hipótese mais defendida era a de que Sodoma, Gomorra e as demais cidades ficavam localizadas ao norte do Mar Morto. Supostamente, as cidades ficavam no local onde o Vale do Jordão se alaga, formando a planície do Jordão. Depois, à luz de novas evidências e de informações arqueológicas, a hipótese mais provável para a localização de Sodoma e Gomorra é a extremidade sul do Mar Morto. Hoje, a maior parte desse local está coberto por águas rasas, não muito mais profundas que a altura mediana de um homem. Vale ressaltar que ainda não foi descoberta nenhuma prova incontestável da localização das cidades de Sodoma e Gomorra nesse local. Parece que aquela área testemunhou um grande julgamento. Claro, há também muitas formações de sal, enxofre, uma montanha formada quase que exclusivamente de puro sal e que está localizada na costa sudeste do Mar Morto e identificada por muitos como um símbolo de Sodoma. Os guias locais referem-se a essa montanha como a Mulher de Ló, em alusão ao episódio da destruição de Sodoma, em que a mulher de Ló foi convertida em sal. Existe uma península na costa leste chamada de Eolizã. Acredita-se que a bacia ao sul seja a Vale de Sidim. Ali 5 cursos d'água correm em direção às costas sul e sudeste do Mar Morto. Talvez isso possa sugerir a fonte de água responsável pela irrigação dos campos das 5 cidades. Os estudiosos acreditam que essa península, antigamente, estava em contato com a margem ocidental. Então, na área sul, havia um terreno seco onde ficava Sodoma, enquanto que na planície ficavam as demais cidades, e claro, incluindo Gomorra. Há também outra informação super interessante. Investigações arqueológicas afirmam que por volta de 2000 anos antes de Cristo, houve uma catástrofe muito grande naquela área. Arqueólogos estimam que aquela área ficou vazia por pelo menos 600 anos. Bom, e considerando que a data esteja correta, tal desastre coincide com o período da catástrofe ocasionada pelo juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, descrito assim na Bíblia. Assim, as ruínas das cidades podem ter sido cobertas pelas águas do Mar Morto, após a cataclísmica devação do nível de solo que causou a inundação daquele terreno. Sodoma, Gomorra e as demais cidades daquela planície eram cidades-estados, ou seja, isso significa que cada uma delas tinha o seu próprio rei. Após uma guerra contra os reis da Mesopotâmia, essas cidades se tornaram subordinadas a Quedorlaomer, rei de Elam, durante 12 anos. Depois desse período, as cidades se rebelaram e entraram em guerra contra Quedorlaomer e seus 3 aliados. O resultado do conflito
foi, claro, a derrota dessas cidades. E naquela ocasião, muitos de seus habitantes tiveram seus bens até confiscados, viu? E foram levados em cativeiro. A Bíblia diz que quando Abraão soube o que ocorreu, o patriarca atacou os aliados vitoriosos. E claro, após derrotá-los, Abraão recuperou os prisioneiros e os bens que foram levados como espólio de guerra. Agora, sem sombra de dúvidas, a destruição de Sodoma e Gomorra está registrada detalhadamente nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. Em conexão com a história da destruição de Sodoma e Gomorra, o texto bíblico fala sobre como o Senhor concedeu livramento a Ló e sua família. Calma que eu vou te explicar. De acordo com o escritor de Gênesis, com exceção de Zoar, as demais cidades daquela campina também foram atingidas pelo juízo divino. E naquela ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló intercedeu por Zoar e a cidade foi salva da destruição. Aí você deve se perguntar, mas quem era Zoar? Zoar era uma cidade menor que as demais. Ela ficava a uma pequena distância de Sodoma e Gomorra. Após fugir de Sodoma, Ló se hospedou ali provisoriamente. Depois, ele acabou partindo para as colinas atrás da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por meio de fogo que desceu do céu. A Bíblia relata que o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu. Está lá em Gênesis. A destruição foi tão grande, mas tão grande, que toda a planície foi atingida, consumindo todos os habitantes e, olha, também a vegetação daquele lugar. Isso significa que a terra, que antes era uma região frutífera e populosa, após o julgamento divino, passou a ser estéril e praticamente totalmente deserta. O julgamento de Sodoma e Gomorra, por causa da grande perversão presente naquelas cidades, é amplamente mencionada nas Escrituras. Certamente, os pecados de Sodoma e Gomorra foram muitos e muitos. Na visita dos dois anjos do Senhor a Ló em Sodoma, é possível perceber o quão perverso era aquele povo. Inclusive, a Bíblia diz que tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, eram iníquos. Está lá em Gênesis 19:4. No próprio capítulo 19 do livro de Gênesis, fica claro que havia dois erros graves em Sodoma e Gomorra. Em primeiro lugar, parece que os habitantes daquelas cidades violavam os convidados e, claro, também os estrangeiros que por ali passavam. Em segundo lugar, a imoralidade havia tomado conta de todos naquele lugar, sobretudo com desejo sexual que não era natural. Alguns registros de antigas tradições judaicas fazem referências à crueldade com que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Judas, em sua epístola, ao denunciar os falsos mestres, fala inclusive sobre o pecado generalizado de Sodoma e Gomorra. Esse pecado também se espalhou pelas cidades circunvizinhas. Judas escreve que os habitantes daquelas cidades se entregaram à imoralidade e também às relações sexuais antinaturais. No mesmo versículo, Judas ainda deixa claro que o juízo sobre Sodoma, Gomorra e as demais cidades não se esgotou apenas na destruição histórica que ocorreu naquela área. O escritor bíblico diz que seus habitantes estão sob o castigo do fogo eterno. As cidades de Sodoma e Gomorra se juntam em mais um triste exemplo de como o homem foge de Deus, é perverso e mau. Sozinho por si mesmo, o homem é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus, e mais que isso, e obedecer os seus mandamentos. Por isto, que sem a justiça de Cristo, todos são merecedores do juízo divino. Bom, assim como
os habitantes de Sodoma e Gomorra. E então, gostou dessa história? Se você não é inscrito no canal, se inscreva que tem muito mais para você. E não esquece, hein, de acionar o sino na opção todas para não perder nenhum vídeo. Ah, e olha, nosso encontro é segunda, quarta e sexta, hein? 2 vídeos ao dia, um meio-dia e outro às 6 da tarde. Tchau.